Uma transformação vertiginosa. A era industrial, como a conhecemos, está dando lugar à era dos serviços. E isso arrasta uma quantidade enorme de outras mudanças. Pense em como você mesmo se relaciona hoje com os produtos. O poder está em suas mãos e não apenas nas mãos das empresas. O que era padronizado agora tem que ser personalizado. Responsabilidade social e ambiental é uma exigência. As companhias não podem mais ignorar. O mundo previsível deu lugar a um incerto na sociedade, na política e na economia. E a revolução tecnológica que facilitou o acesso à informação, principalmente nos últimos 10 anos, virou de ponta cabeça as relações entre funcionários e empresas. Os líderes e os modelos de liderança estão sendo questionados. Aliás, o que é ser líder hoje? Em 2 programas especiais, o Mundo S.A. mostra como tantas mudanças influenciam a gestão nas empresas. Os mitos em torno do líder. Ter carisma é fundamental? Liderar é um dom? O que funciona para uma empresa serve para outra? Assuntos que estão no dia a dia das empresas. Várias delas abriram as portas para o repórter Rodrigo Carvalho e mostraram como lidam com estas e outras questões. O Mundo S.A. começa agora. Fala uma média. Diego tem 28 anos, cara de estagiário e se quiser vender a empresa dele amanhã, vai embolsar 40 milhões de reais. A Acesso Digital ganhou esse valor de mercado 4 anos depois de entrar em um ramo sem grandes competidores e sem a necessidade de uma mega estrutura. A empresa faz a digitalização de documentos para pequenos e grandes clientes, como Citibank, Vivo, Itaú, Cyrela e Marisa. A empresa que começou do zero, sem grandes investimentos, tem hoje 65 funcionários diretos e a ambição de chegar a um faturamento de R$1 bilhão em 2020. O jovem líder fala quanto a empresa tem faturado por ano com uma gestão moderninha e eficiente. No penúltimo ano nós faturamos 2,5 milhões, ainda caracterizado uma pequena empresa. No ano passado a gente já foi para 7 milhões, esse ano a gente vai alcançar 14 milhões e a meta para 2012 é chegar em 30 milhões. A inspiração para lidar com gente sem esquecer do negócio vem do Google. Eu tive a oportunidade de visitar a Google e perceber que a felicidade das pessoas trabalhando lá era real. Não era uma artificialmente construída, baseada em benefícios que você dá lá pro dia a dia, no dia a dia dela. Então deu para perceber que isso cai por terra quando você realmente consegue construir um ambiente onde as pessoas sejam realmente felizes e isso, no meu ponto de vista, é o que traduziu a Google no seu crescimento. Com vocês, então, o estilo Diego de liderar. Largadão, batendo papo com a funcionária. Aqui no casamento do Paulinho. Abraçado com a copeira que considera uma mãe. Calma, espera. Tô calma. Carol, vai fumar. Não, tira, gente. E pouco se importando se o repórter, distraído, chuta a bola na parede recém-pintada. É com esse jeito tranquilo, sem pressão e sem pose de chefe que o presidente tem os funcionários nas mãos. Gente com pensamentos diferentes e idades diferentes. Você tem quantos anos, Paula? 23. 23 anos, geração Y total. Né, Diego? Quase geração Z, né? Quase. A Paula pode muito bem estar aqui trocando e-mail com outra empresa, por ser inquieta, 23 anos, nunca está satisfeita com a situação profissional. Te preocupa isso? Não, eu acho que a empresa tem que ter autoconfiança para que ela decida ficar e não a gente desconfie ou pressione ela para trabalhar aqui. Eu acho que isso tem que ser muito natural no dia a dia. Você se sente em casa aqui, então eu não sinto diferença no meu dia a dia. É muito bom estar aqui. Legal. Essa aqui foi do meu aniversário.
Edgar tem 42 anos, está conhecendo a geração Y agora e logo através do chefe, 15 anos mais novo. Eles têm um nível de amadurecimento que eu não tinha na idade deles. Um nível de ousadia nas negociações que é de chamar a atenção. Eu venho de um mundo onde a gente tem que refletir, parar, analisar, reanalisar, e às vezes não é necessário tudo isso. O Edgar acumulou vários valores que são diferentes dos meus. E ao mesmo tempo tem valores que nós temos que aprender com dele e vice-versa. Acho que quando existe essa troca de estar aberto, sabendo que existem diferenças de fato, a coisa flui muito melhor, né? Essa troca ela é muito importante dentro de uma empresa, mesmo uma empresa que se considera a maior parte jovem. Líderes assim, com ideias novas, estão em falta no mercado? Nós vivemos uma crise de escassez de líderes e uma crise, eu diria assim, de valores. No mundo político, a gente não vê mais aquelas figuras realmente que buscavam o melhor para o país. Então nós vemos uma crise de liderança muito grande no mundo político, no mundo educacional, no mundo familiar, no mundo comunitário, por isso que a criminalidade é alta. Conflitos de famílias. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha líderes realmente em todos os níveis, com a qualidade e a quantidade que precisa para implantar suas estratégias. 2 dos consultores mais renomados do país. César Souza fundou a consultoria Empreenda. É conselheiro de grandes empresários, autor de livros e palestrante. Do contato intenso com o mundo corporativo, surgiu a necessidade de comprovar com números a falta de líderes no mercado. Fez uma pesquisa com 1.065 diretores de empresas, uma parcela significativa do PIB brasileiro. A pergunta: sua empresa tem líderes em quantidade e qualidade suficientes para aproveitar o bom momento da economia? O resultado: 71% dos CEOs e presidentes disseram não ter esses líderes. Economista, doutorado pela Universidade de Cambridge, professor do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa em Negócios e Economia, autor de livros como Felicidade e O Valor do Amanhã, Eduardo Janetti tem uma teoria sobre a tal crise de líderes. O seu padrão de referência hoje não é o seu bairro, é o mundo. O que há hoje no mundo empresarial é que nós estamos num ambiente muito mais apertado de competição e, portanto, a escassez de líderes se torna mais visível, se torna mais aparente. Você não está num mundo que tolera, como no passado, a ineficiência, a acomodação, a falta de criatividade, a falta de inovação. O mundo se tornou muito menos tolerante em relação a padrões de gestão. E aí o líder faz muito mais diferença. Nós estamos num mundo, isso sim, em que a existência de boa liderança pode ser a diferença entre sobreviver ou não no mercado. Com você. E é fazendo palestras pelo mundo que César Souza, apontado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos como um dos 200 líderes globais do futuro, luta para derrubar mitos criados em torno da liderança. Ninguém nasce líder, a gente aprende a ser líder. A gente aprende em casa, a gente aprende na escola, a gente aprende na comunidade onde a gente vive, a gente aprende dentro da empresa onde a gente trabalha. E a principal responsabilidade por formar um líder é de quem é o líder dessa pessoa que está sendo formada. A liderança não é sinônimo de carisma. E muita gente acha que precisa ter carisma. Se você tem carisma, ótimo, ajuda, facilita. Se não tem carisma, ótimo também. O líder tem que ouvir. Ele tem que ouvir. Ele não vai perseguir o consenso, mas ele precisa saber o que está na cabeça das pessoas. Ele tem que estar aberto o tempo todo. Aquela ideia do líder distante, que fica numa sala, no último andar, e que lá de cima ordena tudo que vai se passar no resto da organização, não existe. O líder tem que estar em contato permanente, ele tem que conversar de igual para igual com todo. Diego aprendeu rápido. O jeito de liderar a empresa está escancarado no colorido das mesas e em outras vantagens de estar aqui. Setor vazio em plena segunda-feira, 10 horas da manhã. Numa empresa tradicional, isso aqui está lotado de gente, todo mundo trabalhando, mas é que aqui cada um faz seu horário. Pode chegar meio-dia, 1 da tarde, o importante é cumprir meta.
E dependendo do setor, o funcionário nem precisa vir trabalhar em determinado dia. Tem profissionais, por exemplo, de vendas que atingem as suas metas ainda na metade do mês e se dão o luxo, por exemplo, de fazer uma viagem com a sua família para passar o dia fora, porque ele conseguiu atingir a meta dele. Então, isso não te incomoda? Isso não nos incomoda e, pelo contrário, a motivação que cria na pessoa, justamente pelo sentimento de exclusividade que ela tem em fazer isso, é muito grande. Então faz com que a pessoa entregue mais resultados depois. Então a gente, inclusive, incentiva que isso aconteça para que ela possa se sentir mais motivada. Os líderes notáveis que eu conheço são aqueles que, além do dia a dia do trabalho, da missão, da coisa, são pessoas que conseguem, com as suas equipes, construir causas que deem significado à vida dessas pessoas. Alguma coisa que transcende o dia a dia da empresa. Alguma coisa que enobrece o trabalho, que faz com que a pessoa se sinta, eu sinto orgulho de pertencer a essa organização. Então, causa, quer dizer, o jeito de ser da empresa. Por que esses jovens hoje estão assim? Eu quero saber qual é o jeito de ser da empresa. Será que o jeito de ser dessa empresa é parecido com o meu jeito de ser? Se for, fica. Se não for, vão embora. Eles são infiéis a pessoas incompetentes que não conseguem entender esse mundo da geração Y e fazer com que eles se engajem em torno de uma causa comum. Diego conhece e usa esses valores. Se a meta de faturamento anual da empresa é cumprida, todo mundo arruma as malas e vai para o exterior. A gente foi a primeira vez para Disney, a segunda vez fomos para Las Vegas e o ano que vem a gente pretende ir para Miami. A empresa banca tudo. A empresa banca tudo, obviamente com uma grande moeda de troca que é o crescimento, que é o que a gente vê acontecendo na prática, né, nesses últimos anos. É com essa alegria de propaganda de margarina impregnada na empresa que a Acesso Digital conquistou este ano o 3º lugar na pesquisa Melhores Empresas para Trabalhar, ou Great Place to Work, do original em inglês, na área de tecnologia da informação. Existe então um estilo ideal de liderança ou este é mais um mito? Esse modelo de gestão, o que é feito aqui na empresa, na Masa, pode ser feito em qualquer empresa? Não, e sim. Boa, né? Deixa eu te explicar. Assunto para o próximo bloco. É nesse lugar aparentemente estressante que fica uma das empresas mais agradáveis para se trabalhar no Brasil. Essa daqui é uma indústria de transformação, indústria pesada. São grandes máquinas trabalhando o dia todo, uma barulheira aqui, ó. É isso o dia todo, daí a importância de usar essa proteção aqui no ouvido. Um calor danado aqui dentro, não é um lugar propriamente bonito, um lugar confortável, mas ainda assim essa empresa foi considerada a melhor para se trabalhar no país. E o que é mais bacana, está fora do eixo Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Estamos em Manaus, no norte do Brasil. Em 2006 e 2007, a Masa ficou em 1º lugar no ranking da revista Você S.A., que elege as melhores empresas para se trabalhar no país. Por trás do bicampeonato está uma filosofia que parece clichê, mas é coisa rara no mundo empresarial. Pessoas felizes produzem resultados melhores. A Masa fabrica peças plásticas injetadas e faz o acabamento de eletroeletrônicos. É uma empresa global, pertence ao grupo Flextronics, que atua em 30 países, está em 4 continentes e só tem cliente peixe grande. O homem que mudou a história da empresa ao motivar funcionários que trabalham na fabricação do produto final tem nome de líder. Ulisses Tapajós anda pela fábrica com jeito de chefe gente boa, mas já está aposentado. Filho de um garçom e de uma funcionária pública, Ulisses trabalhou na Masa por 40 anos e não visitava a empresa havia 8 meses. Eu percebo hoje uma fábrica mais pujante, bem preparada para os tempos modernos, com uma equipe cada vez mais guerreira, mais voluntariosa. Verdadeiramente eu tenho um orgulho muito grande de ter participado desse processo. Processo longo e difícil. Ulisses foi nomeado presidente com a missão de conduzir o fechamento da fábrica
da maneira menos traumática possível. Era o início dos anos 90, durante o Plano Collor, quando houve uma súbita abertura do mercado. Os importados chegavam mais baratos e a indústria brasileira não estava preparada para a concorrência. Em vez de fechar as portas, Ulisses pôs na cabeça dos funcionários que, mesmo para apertar parafuso e operar máquinas, assim como em qualquer outra profissão, é preciso ter uma causa. E não se tratava de salário, mas de mudar a história da Masa e de cada um. Transparência, confiabilidade, adesão ao projeto, estão todos no mesmo barco. Criar esse sentimento de projeto, de propósito comum dentro de uma organização. Não é trivial, não é trivial. É difícil mobilizar esse sentimento de pertencer e inspirar as pessoas a uma atitude de trabalhar conjuntamente em torno de um propósito comum. Para tirar a fábrica do buraco e envolver os trabalhadores em torno do que parecia uma utopia, Ulisses investiu em olho no olho, no aperto de mão e na educação dos funcionários. Valorizar pessoas é valorizar todas as pessoas, todas as pessoas. Uma das maneiras é dar o lucro, dar o lucro. O trabalho que nós fizemos lá na Masa, nós começamos de uma equipe que tinha aproximadamente 1.200 pessoas semi-analfabetas e nós tivemos que fazer todo um trabalho preparatório a partir dessa base. A estratégia deu confiança a todo mundo e ajudou a reerguer a fábrica. O faturamento da Masa hoje está na casa dos 30 milhões de dólares por trimestre. Rosenilda soube aproveitar a oportunidade e partiu para o curso superior. Agora comanda 400 pessoas no turno da madrugada. Satisfação no trabalho é você ser reconhecido, tá? É você ter certeza do que está fazendo, sendo orientado. E trabalhar assim da melhor forma possível que a gente consiga agregar, não só na nossa vida profissional, como na pessoal. Porque a Masa, ela faz a gente ser reconhecido como pessoa, como ser humano. O discurso dos funcionários durante a produção é alinhado com o dos líderes. É como se a gente fosse comprar televisão ou comprar alguma coisa, nós como não comprar na loja, a gente vai querer uma coisa que vai deformada ou vai com algum defeito. Lógico, eu penso no consumidor, sim. Em 2005, quando Ulisses começou a pensar na aposentadoria, teve uma atitude rara de líder. Preparou seu substituto. A gente tem que se libertar e tem uma ideia morta que tem que ser sepultada. Que é assim, que o líder forma seguidores. O líder não forma seguidores, o líder forma outros líderes. Esse aqui é o líder competente. Eu acho que esse é um novo paradigma, um divisor de águas. Não é fácil identificar as pessoas que têm essa característica. E são apostas, né? Porque de antemão não se sabe. E líder não se improvisa, liderança não se improvisa. São atributos pessoais que ninguém entende muito bem como se constituem e uma lapidação, um aprimoramento que aí sim pode ser feito num ambiente mais formalizado, educacional. Ulisses entregou o cargo a Ocimar Meloni, que hoje comanda a Masa de olho em futuros presidentes. Para isso, ele mesmo treina os funcionários com maior potencial. O jeito de fazer as coisas e as pessoas. Liderança não é mandar. Às vezes, para a gente aumentar 5% a nossa produtividade, algumas empresas investem milhões de dólares comprando máquinas e robôs. Às vezes você aumenta 20% em produtividade tratando melhor as pessoas. Nós somos movidos a desconforto. Ou você se move por uma vontade de ter prazer ou por medo de sentir dor. Então, o que nós temos que fazer como líderes? Colocar prazer no trabalho e um pouquinho de medo de sentir dor. Então, conforme você vai aumentando a pressão, você vai aumentando o resultado. Mas aí, Rodrigo, tem um ponto aqui que é o ponto de equilíbrio. Porque tem empresas e líderes que colocam tanta pressão que já entra na curva descendente. Liderar é isso também. É saber o limite que você aguenta a pressão. Porque acima disso é estresse, acima disso é doença, não é resultado. Para deixar o trabalho na fábrica menos pesado, a Masa criou uma sala de jogos, uma de convivência feminina, de leitura, de descanso. Tudo muito simples, mas que faz diferença. Tratar bem as pessoas, caro líder, dá dinheiro. Tem que dar dinheiro, né? Tem que dar dinheiro até para ele se sustentar. Senão seria só um sonho.
E nós não estamos aqui num teatro, nós estamos aqui na vida real. E só para você ter uma ideia, dos 4 maiores players do nosso negócio, 2 já fecharam as portas. E a Masa continua firme, inclusive ela é detentora de 65% de todo o mercado de plástico. Então tem dado resultado. Esse modelo de gestão, o que é feito aqui na empresa, na Masa, pode ser feito em qualquer empresa? Não, e sim. Boa, né? Deixa eu te explicar. A experiência, ela varia de empresa para empresa. Não existe uma receitinha de bolo, olha, faça assim, faça assim, faça assim que vai dar aquilo. Não existe isso. O que existe são conceitos. Trate os outros da maneira que você gostaria de ser tratado. Trate o cliente como se você fosse o cliente. Trate o acionista como se você fosse o acionista. Trate o teu subordinado como se ele fosse teu chefe. Se você respeitar, você vai receber respeito. Competências assim são cada vez mais requisitadas pelo mercado de trabalho. Jogo de cintura, capacidade de se comunicar e de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo são habilidades sempre bem-vindas. Espírito conciliador é fundamental. Atributos que as mulheres, naturalmente, têm mais que os homens. Nas novas relações de trabalho, onde as habilidades técnicas não são determinantes, o ambiente está mais favorável para elas, principalmente no setor de serviços, que trata mais diretamente com o consumidor final. A revolução invisível é o poder da bolsa com B minúsculo feminino, é o poder aquisitivo da mulher. Por ter ingressado no mercado de trabalho, as mulheres têm um poder de consumo maior e um poder de influência enorme. Posso lhe dar um exemplo? No mercado de automóvel, na indústria automobilística, 72% das decisões de compra sobre uma marca, a cor ou o modelo de automóvel é tomada pelas mulheres. 72% da decisão de compra. Não significa que são elas que pagam pelo automóvel, mas a capacidade de influência é enorme. E em vários mercados a gente vê isso. Por falar em indústria automobilística, estamos diante da primeira mulher do país a ocupar o cargo de diretora de pós-vendas da General Motors, um dos departamentos mais importantes desse mercado. Tudo bem? Tudo jóia? Tem um minutinho? Nessa sala, Isela Constantini assina contratos e recebe líderes homens que devem satisfação a ela. Isela veio da área de marketing, trabalhou com pesquisa em várias filiais pelo mundo e hoje tem cerca de 430 pessoas sob seu comando. Qualquer resultado que você procura, você faz através de pessoas. E para você adquirir resultados por meio de pessoas, você precisa ter as pessoas junto de você. O carisma aproxima as pessoas, ele quebra barreiras, ele faz com que você consiga saber um pouquinho a mais do que é o dia a dia. Você consegue entrar um pouco até no inconsciente do que está fazendo a tua atividade chegar no nível de resultado que você precisa ou quais são os bloqueios para os resultados chegarem a acontecer. Os homens ainda são maioria no topo das empresas brasileiras, mas a presença feminina tem aumentado. Liderança feminina no ambiente genuinamente masculino. Faz bem? Eu quero alertar aos homens, que hoje são os dirigentes das empresas, pensem qual é o percentual de consumidoras que a sua empresa serve e procure saber se você tem essa certa proporcionalidade no seu conselho de administração, na sua diretoria, nos seus postos de comando. Nós não podemos mais prescindir da inteligência feminina nas organizações. É preciso reinventar o pensamento e a ação, que funcionava como parâmetro de gestão no passado, tende a ficar cada vez mais obsoleto. Transparência nas relações, sustentabilidade. Quais as ferramentas e valores do líder do futuro? Na semana que vem, segundo programa sobre líderes e gestão. E no nosso site tem conteúdo extra. É só clicar www.g1.com.br/globonews. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. E até a próxima. Tchau, tchau.